Estamos aqui mais uma vez, reunidos no nome santo e maravilhoso de Jesus, o Rei da Glória, para trazer a todos uma mensagem especial do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A mensagem que nós trazemos aqui é uma mensagem de esperança e de salvação. Deus, Ele não tem nenhuma outra coisa para fazer melhor a não ser salvar as almas, né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós sempre devemos agradecer a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. Porque Deus nunca esqueceu da humanidade. Jamais Deus esqueceu da humanidade. A humanidade é que se afastou de Deus por intermédio do pecado e da iniquidade, não querendo dar ouvidos à voz de Deus. E isso é assim desde o dia da criação. Quando Deus falou para Adão, né? E disse para Adão e para sua esposa que eles poderiam comer de todos os frutos que houvessem no jardim, no paraíso. Só não podiam comer da árvore da ciência, né? E da árvore do conhecimento. Porque no dia que eles comessem desse fruto, certamente eles morreriam. E Adão não deu ouvidos à voz de Deus junto com a sua esposa. O que aconteceu? A Bíblia fala que a serpente era o bicho mais astuto que havia no jardim. E quando Eva estava sozinha, desapercebida, o diabo ele veio até a mulher, que é a parte mais fraca. Por isso é que a mulher é chamada de o sexo mais frágil, porque realmente é a parte mais fraca. E o diabo, ele disse assim para a mulher: vocês não vão morrer não. Vocês podem comer desse fruto aí à vontade aí. Sabe por que Deus falou isso para vocês? Porque, senhora, eu estou gravando, por favor. Tudo bem. Porque, não é assim. Porque ele avisou para Adão e para Eva que eles não deveriam comer do fruto, mas o diabo foi e disse que eles poderiam comer à vontade, chamando Deus assim de mentiroso. E tanto Adão quanto Eva deu ouvidos à voz do diabo. O que aconteceu? Eles comeram do fruto, né? E acabou então assim entrando no pecado do mundo. E a Bíblia fala que quando eles acabaram de comer o fruto, eles conheceram que estavam nus. Porque até então, eles estavam nus, mas eles não percebiam, não havia essa característica de vergonha. Mas com a entrada do pecado, entrou também a vergonha. Por isso que o pecado é uma coisa vergonhosa diante de Deus. E não é bem recebido pelo Senhor. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, né? A Bíblia fala que Deus olhou do céu para a terra para ver se havia alguém que buscasse a Deus, alguém que tivesse entendimento. E a Bíblia fala que todos se extraviaram, todos pecaram. Não havia um que buscasse a Deus, não havia um que tivesse entendimento. Então, esse é a característica do ser humano, né? A característica do ser humano é o pecado. Nós somos descendência do pecado. Nós, quando nós nascemos, nós já nascemos com a semente do pecado. Ao contrário do que muita gente fala, nós, quando nascemos, nós já nascemos filhos de Deus. Todo mundo nasce filho de Deus. Essa conversa diabólica que Deus não aceita e que Deus não criou essa conversa do diabo. Ninguém nasce filho de Deus. Eu não nasci filho de Deus, nem você nasceu filho de Deus. Nós nascemos separados de Deus e destinados ao inferno e filhos do diabo por natureza. Isso quem fala é o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, né? Quando ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para você, Efésios capítulo 2. Olha aí, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos,
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros agora também. Então, o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo? Ele está dizendo que nós nascemos filhos do diabo, nós nascemos descendência do pecado, separados de Deus e Cristo. É por isso que todos nós precisamos se converter, precisamos aceitar Jesus Cristo, precisamos entregar nossa alma para Cristo, né? Para que a gente saia da descendência de Adão, no sentido espiritual, e vá para a natureza de Deus, no sentido espiritual, né? Porque a natureza de Adão, ela vai permanecer com nós até o dia da nossa morte. Tanto faz como tanto fez. Porque o corpo pecaminoso nosso, ele vai permanecer. Mesmo a gente se convertendo, ele vai permanecer. Pelo menos até o dia da nossa morte. Mas, espiritualmente, nós somos já separados por Deus e por Cristo para herdar a salvação. Por isso que é importante que toda pessoa, né, se converta a Jesus Cristo e aceite a sua proposta de salvação e não rejeite ela nunca jamais, porque é por ela que você vai ter salvação. Meu amigo, você que está aí ouvindo esse vídeo, ou vendo esse vídeo aí, tá? Compreenda uma coisa, tá? Eu sei que muitos pregam a palavra de Deus por aí, muitos falam de Deus por aí. É por isso que existem muitas religiões nesse mundo. E todas elas falam de Deus. Todas elas falam de Deus. Só muda que elas falam de Deus de uma maneira que não agrada. O apóstolo Paulo fala sobre os judeus, dizendo o seguinte: conjuro-me, pois, que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, está lá em Romanos. O apóstolo Paulo fala que eles tinham o zelo de Deus, eles se portavam com Deus, mas não era com entendimento, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E a pior coisa do mundo, meu amigo, é quando a pessoa vai fazer alguma coisa e ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela pensa que sabe e não sabe. E tem, nesse sentido, ela acontece que ela pensa que agrada, mas na verdade ela está desagradando, ela está aborrecendo. Por isso que a Bíblia fala: o zelo da tua casa me consome. Por quê? Porque a pessoa tem interesse em Deus, mas quer a sua moda, não a moda de Deus. Ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer e não do jeito que Deus quer. Deus, ele quer que você faça as coisas para ele. Deus, ele quer que você tema ele. Deus quer que você tenha conhecimento, mas do jeito que ele quer e não do jeito que você quer. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é para dar entendimento à pessoa, para dar conhecimento à pessoa, para que a pessoa saiba discernir o que é que se passa na sua vida, o que é que Deus quer dela e o que Deus não quer dela. A Bíblia fala lá em Oséias, né? Acho que é o capítulo 4, a Bíblia fala o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento. Ou seja, a pessoa é destruída, meu amigo, e ela sofre nesse mundo por causa da falta de entendimento. Ela não tem conhecimento da palavra, ela não sabe como se deslanchar diante de Deus, como agradar a Deus, como glorificar a Deus, né? Então ela tenta fazer as coisas à sua moda, e a sua moda ela não vai conseguir, né? Por isso que existe Bíblia, existe palavra de Deus. Jesus falou assim na sua palavra: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E as pessoas erram, cometem falhas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é importante ler a palavra. Jesus falou assim na sua palavra: examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você tem que examinar as Escrituras, meu amigo. Tem que ler a Bíblia, examinar-la todo dia, né? Não pode, por exemplo, a pessoa passar a vida sem ler a palavra, porque se ela não ler a palavra, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar sem entendimento. E ela vai acabar sendo destruída, porque o diabo vai passar uma rasteira nela, exatamente por causa da falta de conhecimento da palavra. Por que muitos estão errando hoje? Por que pessoas estão dentro da igreja e estão saindo hoje? Porque o diabo está passando uma rasteira nelas. Está passando uma rasteira nos seus entendimentos.
né? Estão passando uma rasteira nas suas vidas, fazendo elas irem para caminhos que não é o caminho que Deus determinou para ela. O que Deus determinou para ela é esse, ó. Você aceita Jesus Cristo, entende a sua palavra, vai para uma igreja, né? Se batiza nas águas também no Espírito, e dali para frente você faz a profissão de fé, que é seguir a Jesus Cristo. Por isso que você tem que examinar a Bíblia todo dia. Tem que examinar a Bíblia todo dia. A Bíblia fala, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você tem que correr, prosseguir em conhecer a Deus, a cada dia que passa. Meu amigo, a Bíblia, ela é um livro, se você ler ela 10 vezes, as 10 vezes ela fala diferente ao seu coração. Como é que é, pregador? Se você ler a Bíblia 10 vezes, se o Espírito de Deus estiver com você, se você estiver sendo iluminado pelo Espírito Santo, as 10 vezes Deus fala com você de uma maneira diferente. A Bíblia nunca é a mesma palavra, nunca é o mesmo livro para cada vez que você lê. Para cada vez que você lê, né, ela vai falar algo diferente para você, mesmo que seja o mesmo versículo. Quem já não leu aí o versículo mais famoso da Bíblia, que é João 3,16, onde a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem já não leu esse versículo? Todo mundo já leu. Todo mundo já leu. Mas só que quando você lê iluminado pelo Espírito Santo, para cada vez que você lê, ele fala diferente ao seu coração, fala diferente à sua alma, fala diferente ao seu ser, né? Não é o mesmo versículo. Por isso, nós devemos sempre examinar a Bíblia. Existe um ditado aí que diz o seguinte: quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então Deus fala pela palavra, meu amigo. Por isso que a Bíblia fala, né? Em Romanos capítulo 10, 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quanto mais você ouve ou lê a palavra de Deus, mais a fé vai aumentando em seu coração, mais a fé vai entrando na sua alma, mais a fé vai aumentando na sua mente. Por isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, tá? Para a gente sempre examinar a palavra de Deus, porque ela vai gerar fé em seu coração. Vai gerar fé no seu coração, tá certo? O Senhor nosso Deus, Ele tem coisas boas para você e para mim, tá? E essas coisas vêm pelas promessas que estão na Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso que quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele falou assim: está consumado. Ou seja, tudo que a respeito de Cristo estava escrito, foi consumado na Bíblia. Aconteceu. Tudo que Cristo falou, que ele precisava acontecer sobre a sua vida, foi consumado. Até a hora da sua morte. E a ressurreição também estava prevista na Bíblia. Né? Por isso, meu amigo, que nada do que está na Bíblia sai errado. Nada do que está na Bíblia deixa de acontecer. Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Porque ela saiu da boca de Deus. A Bíblia, meu amigo, ela saiu da boca de Deus. Alguém pode falar assim: mas pregador, isso aí foi escrito por homens. A Bíblia, ela é escrita por homens. Homens escreveram a palavra de Deus. Só que acontece que os homens escreveram, mas a obra quem fez foi Deus, não foi o homem. A obra quem faz é Deus. A Bíblia fala na epístola de Pedro, diz o seguinte: que nenhuma profecia é de particular interpretação de homens. Porque nunca uma profecia foi pronunciada ou produzida por homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que você tem que entender, tá? Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? E que você que está aqui ouvindo essa palavra, você que está aqui ouvindo essa palavra, você tem que acreditar a cada dia que passa na fé, na palavra de Deus. Porque o mundo, meu amigo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ele jaz debaixo do poder de Satanás, o diabo. Quem comanda esse mundo aqui hoje é o diabo, não é Deus, não. Tem pessoa que pensa que quem está controlando isso aqui é Deus, não é não.
É o diabo que está no controle disso aqui. Quem é que comanda a mídia hoje? É o diabo. Quem é que comanda a televisão? É o diabo. Quem é que faz essas novelas ordinárias, horríveis, que prega prostituição, prega lascívia e tudo mais? É o diabo. É o diabo que está nisso aí. Né? A Bíblia fala, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você não pode amar o mundo, não pode amar as coisas que estão aqui nesse mundo. Você não pode, por exemplo, amar o adultério, a fornicação, a prostituição, a televisão, a internet, né, os filhos do diabo. Você não pode amar essas coisas. Se você ver essas coisas aí, você vai perecer, você vai ser destruído. Vai ser destruído. Né? Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida por Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte. Se você viver no pecado, você vai ter problemas com Deus. Você vai ter problema com Deus. Né? Por isso tem que viver na santidade. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Primeira epístola de Pedro também fala assim, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, sem santidade, meu amigo, ninguém vai ver Deus. Se você quiser ver Deus um dia, você vai ter que largar do pecado e da iniquidade, vai ter que largar do que não presta, vai ter que largar da bebida, da cachaça, das drogas, e tudo aquilo que não vale nada, da prostituição, do homossexualismo, de tudo, para poder seguir a Deus e a Cristo. Do contrário, você vai ter problema com Deus. Você está pensando que você vai viver aqui o resto da vida, vai ficar, como diz o ditado, para a semente. Você vai morrer, como todo mundo vai morrer um dia aqui nesse mundo aqui. Né? Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia chama a gente de peregrinos. Lá na segunda epístola de Pedro, Pedro chama nós de peregrinos, que nós estamos aqui por um curto espaço de tempo. A Bíblia fala lá em Tiago, diz o seguinte, pois o que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece pela manhã e à tarde se desvanece. Né? Então, nossa vida aqui é muito curta, muito rápida. A Bíblia fala que a nossa vida se vai e nós terminamos a nossa vida. O salmista da vida fala o seguinte, que a vida de um homem aqui nesse mundo é 70 anos de idade. E os que pela sua robustez chegam aos 80, o máximo deles é câncer e enfado. Então, é o que vai acontecer. Né? Tem pessoas, meu amigo, que estão fazendo plano como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse terminar a vida aqui, né? Como se nunca fosse morrer aqui nesse mundo. Estão fazendo plano. Por isso que existe aí um ditado aí que diz que os maiores projetos que existem no mundo está tudo lá no cemitério. Está tudo lá no cemitério. Por quê? Porque todo mundo projetou um monte de coisa, e aqueles projetos não aconteceram. Então morreram tudo lá no cemitério. Está tudo lá no cemitério. Os maiores projetos ali estão tudo lá. Por quê? Porque os seus projetistas morreram e o projeto não foi para frente. Né? Outros entraram em seu lugar para concluir aquele projeto, mas também morreram também. Então, o projeto do homem é esse. Né? A Bíblia fala que o fim de tudo é isso. Teme a Deus, guarda a sua palavra e anda nos seus caminhos. O fim do mandamento é esse, meu amigo. O fim do mandamento é esse. Teme a Deus, guarde a sua palavra e ande nos seus caminhos. E você vai ver que você vai ser grandemente abençoado pelo Senhor. Né? Vai ser grandemente abençoado por Deus. Porque essas coisas grandes que se faz aqui no mundo aqui, né? Essas coisas grandes que se faz aqui no mundo aqui, isso aí é os anjos de Deus, ó. O medinho faz 10 vezes melhor. Você sabia disso? Por isso que não compensa você ficar lutando por muita coisa aqui. Eu vou lutar para fazer um grande projeto. Eu vou lutar para fazer isso. A não ser, claro, que você faça esse projeto, mas tenha também o projeto para a tua alma também. Tenha também o projeto para a tua vida espiritual com Deus também. Tem gente que faz só projeto material, projeto terreno, mas ele não tem o projeto dele para com Deus, da vida dele para com Deus. Ele só tem projeto aqui na terra, projeto para comprar um carro, projeto para comprar uma casa, projeto para comprar um iate, projeto para fazer um prédio, projeto para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar um sítio, mas ele não tem nenhum projeto para a vida dele com Deus. Não tem nenhum projeto para poder glorificar a Deus, para que a alma dele seja viva e seja salva. Uma vez um homem chegou assim para Cristo, falou assim, ô mestre, o que farei eu para herdar a salvação? E Jesus Cristo falou assim, por que tu me chama de bom?
pão não há um, senão um que é Deus. Guarda esses mandamentos? E ele fala assim, quais? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, né? E foi falando. Aí me falou assim para ele, Jesus, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou assim, se você quiser ser perfeito e quiser me seguir, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E aí você vem e me segue, e aí você terá um lugar no céu. Aí diz a Bíblia que o homem se entristeceu demais. E foi se afastando, se afastando, se afastando. E sabe o que aconteceu? Jesus Cristo olhou para ele, diz a Bíblia que Jesus Cristo o amou. E ele falou assim, Jesus Cristo falou assim, quão difícil é para aqueles que têm riqueza entrar no reino dos céus. Né? É mais fácil um cabelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar em meu paraíso. E por quê? Porque a maioria dos que tem dinheiro, meu amigo, ele ama o dinheiro. E a Bíblia fala lá em Timóteo, pelo apóstolo Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Por isso tem muita gente sofrendo no mundo hoje, né? Banqueiro morre de câncer, morre rápido, morre fácil e num sofrimento muito grande. Por quê? Porque eles não põem Deus como meta principal, só põe o dinheiro, só põe o bem material, enriquecer a cada dia que passa. Mas ele não põe Deus como meta principal. E não é só o banqueiro não é só o rico não. Está cheio por aí, dentro das igrejas é o que mais tem hoje. A pessoa vai para a igreja só para buscar dinheiro, só para buscar bênção de Deus. Eles vão lá atrás da bênção, mas não vão atrás do dono da bênção. Não vão atrás do dono da bênção. Né? E por que eles não vão atrás do dono da bênção? Porque o negócio deles é dinheiro. Eles querem Deus por razões financeiras, razão financeira, né? Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, tivesse a obrigação de enriquecer eles. E a Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia fala pela boca de Cristo: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo não prometeu mar de rosa para ninguém. Ele não prometeu mar de rosa para mim. Ele nunca falou assim, vinde após mim, e eu vos falei donos de BMW, donos de fazenda, donos de apartamento, donos de riqueza. Ele não disse isso na Bíblia não. Não está escrito isso na Bíblia não. O que está prometido na Bíblia é sofrimento pelo amor a Deus, pelo amor a Cristo. Uma vez um homem chegou para Cristo assim e falou assim, Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu fores. E aí Jesus Cristo falou assim para ele, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos no céu, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Cristo estava falando para ele? Você quer vir após mim? Pode vir, mas aqui não tem empreguinho que ganha bem, aqui não tem salário gordo, aqui não tem fazendinha, aqui não tem carrinho de luxo, aqui não tem vida boa. Aqui tem só o sofrimento pelo meu nome. Você quer? Te interessa para você? Acredito que o homem deve ter aceitado, porque a Bíblia não registra que ele recusou, né? Ele deve ter seguido a Cristo. Então, não há promessa de mar de rosa para ninguém no Novo Testamento, meu amigo. Se alguém está falando assim para você, vem aqui e você vai enriquecer, vem aqui que você vai ter um carro de luxo, vai ter uma casa de luxo, vai ter uma casa não sei na onde. Se essa pessoa, meu amigo, ela não está pregando o verdadeiro evangelho, não está pregando. O cara tem que pregar para você que você tem que aceitar Jesus Cristo, crer na sua palavra, examinar a sua palavra, entregar sua alma para Cristo e seguir a Cristo. É isso que ele tem que estar pregando. E todo pregador tem que estar pregando. Tem que estar pregando prosperidade. Porque a prosperidade é um dom de Deus. Meu amigo, Deus dá o que Ele quer para quem Ele quer. Pergunta lá para o Silvio Santos se ele algum dia pediu algo para Deus para ter o que ele tem. Né? Pergunta lá para o Silvio Santos se o antigo Antônio Emílio de Moraes, que hoje já faleceu, mas na época quando ele enriqueceu, quando ele estava rico, lá que era dono da Votorantim, pergunta para ele se ele algum dia pediu algo para Deus enriquecer ele. Pergunta lá para o Bill Gates, para o Elon Musk, ou para o dono da Amazon, se eles pediram alguma coisa para Deus enriquecer ele. Pelo contrário, eles nem acreditam na existência de Deus. Nem acreditam na existência de Deus. São todos arrogantes, mas ele tem, porque prosperidade é um dom de Deus. E a Bíblia fala que os dons de Deus são irrevogáveis e sem arrependimento. Você não tem que se arrepender dos seus pecados para ter um dom de Deus. Você não tem que se arrepender, porque Deus vai dar para você o que Ele dá para todo mundo, para cada um Ele dá alguma coisa.
Então você não tem que estar indo lá para uma igreja para ficar riquinho. Ah, eu vou estar nessa igreja aqui, porque aqui eu vou prosperar, aqui eu vou ser rico, aqui eu vou ser dono de fazenda e de BMW. Não, está errado esse procedimento aí. Você tem que entrar na igreja para poder glorificar a Cristo, para poder sua alma ser salva no dia do juízo. Por isso que a Bíblia fala, Efésios capítulo 2, como eu já li, né? Eu vou ler aqui para você aqui, ó, Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criados feitura sua para as boas obras. Então, pela graça de Deus nós somos salvos. O que é graça? É favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te deu. Você não tinha direito, mas Deus foi lá e te deu. Por isso que chama-se graça, favor imerecido, né? É a bondade de Deus na tua vida e na minha vida também. Por isso, você tem que estar sempre crendo na palavra de Deus. Olha só, hoje em dia, o mundo não dá mais ouvidos à palavra de Deus, né? Todo mundo sabe disso. Isso já é previsto em várias partes da Bíblia. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, acho que é capítulo 4, ele fala o seguinte: Timóteo, eu esconjuro-te por Deus, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Redardas, repreenda, instrua, porque haverá tempo em que não mais sofrerão a sã doutrina, mas tendo novidade nos ouvidos, e doutores da lei amontoarão os seus ouvidos com fábulas e desviarão os seus ouvidos da verdade. É o que está acontecendo hoje. Se tivesse aqui alguma pessoa pregando mentira, falando besteira, com certeza estava lotado isso aqui. Mas como é a verdade que está sendo pregada, então ninguém quer saber de nada. E não só aqui não, em qualquer local, em várias partes do mundo, hoje se prega o Evangelho. Estou acostumado a ver vídeos na internet de pessoas pregando a palavra. Quase não para ninguém para ouvir, meu amigo. Eu sei que eu estou vendo o que eu estou falando, né? Eu sei o que eu estou falando. Prega essa palavra em Toronto, mas é pregada a palavra. Nova York, Tóquio, né? Em tudo quanto é canto. Na África, na Arábia, é pregado o Evangelho. Mas pouca gente dá ouvidos à voz de Deus. Porque hoje Deus está pregando, está falando, está abrindo porta e Jesus está de braços abertos. Mas no dia do juízo, meu amigo, no dia do juízo, a coisa vai se inverter. Sabe por quê? Porque eles bateram na porta e falam assim: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele vai falar abertamente para ele: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Deus não vai querer saber das pessoas que não quiseram saber dele. Deus só quer as pessoas que querem ele, porque Deus era recíproco. A Bíblia fala: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Mas os que me desprezam, diz a Bíblia, serão envelhecidos. Então, se você despreza a Deus, você vai ser envelhecido. Sabe o que é envelhecido? Você vai virar uma pessoa parecida com um animal, sem reconhecer mais nada, né? Por que muitos andam por aí pela semana e falando que não presta, quando a gente fala de Jesus para ele? É porque ele está envelhecido. Ele não quer mais saber de Deus. Deus também não quer mais saber deles, tá? E essa é a verdade. E hoje está assim. O mundo que nós vivemos, ele está caminhando para a perdição. E a cada hora, a cada dia, está tudo se encerrando. E Deus e Cristo, né? A Bíblia fala que o Senhor já está à porta. Se Cristo falar assim na sua palavra: eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que presto venho. E diz lá também em Mateus, a palavra de Deus diz que eu venho sem demora. O Filho do Homem virá como ladrão da noite. E quando menos a perceberem, quando disserem a paz, aí então lhes sobrevirá uma repentina destruição. É isso que vai acontecer. E diz também Jesus Cristo na sua palavra: assim como foi nos dias de Noé, comiam e bebiam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e matou a todos. Então, é assim que está o negócio. Vai ser desse jeito, vai ser de surpresa. Jesus Cristo falou assim na sua palavra: assim como o relâmpago sai do Oriente e ilumina todo o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, se prepare, meu amigo. Cristo já está à porta. Os sintomas da vinda de Cristo já estão aí. Jesus Cristo falou assim: ó, quando veres guerra, rumores de guerra, e epidemias e tudo mais, veja que o Filho do Homem já está à porta. E é o que está acontecendo. É guerra para tudo quanto é lado. Surge guerra de repente. Se essa guerra aí de Israel, né, com o Hamas aí, né, surgiu de repente. A da Rússia também surgiu de repente.
E outras guerras vão surgir, já estão surgindo mais outras lá, no Iêmen lá. E outras guerras, e tremor de terra, e tsunami e tudo mais. Tudo isso, meu amigo, já é o fim dos tempos. Prepare-se, não fique dormindo não. Você que está aí do outro lado aí, ouvindo essa mensagem, prepare-se. Não fique aí dando ouvidos ao diabo não, correndo atrás de besteira. Tem pessoa, meu amigo, que ele vai para a igreja quase como turista, sabia disso? Vai como turista, ele chega lá na igreja, participa do culto, né? Mas ele entra do jeito que ele sai, do jeito que ele entrou, ele sai. Não é edificado em nada. E tem pessoas que se aborrecem até com os vídeos que a gente manda, para ver se a gente consegue edificar ela. É assim que a coisa funciona. Tá? Então, meu amigo, cada dia que passa, a coisa está piorando para o lado da humanidade. Tá certo? A Bíblia fala, né, lá na primeira epístola de João, fala o seguinte, ó. Não ameis o mundo, não que no mundo há, sabia no mundo o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com essas paixões de concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você quiser permanecer, meu amigo, depois da morte, ser de Deus, tenha em mente que você vai precisar largar o pecado, tá certo? Se você já é crente, fique mais firme com Jesus. Se você já é de Jesus, aumente a sua fé. Não fique vacilante, correndo só atrás de dinheiro, de bênção material. Isso aí não vai te ajudar em nada. Tá? O que vai ajudar é você seguir a Cristo direitinho, viver em oração, clamar a Deus. Tá? Mantenha o seu ritmo de oração e de adoração. Não fica aí pensando que esse mundo aqui... Tem pessoas que se aposentou e ela está querendo curtir o dinheiro da aposentadoria dela. E ela não prega, não evangeliza, não faz nada. Né? E ainda por cima atrapalha aqueles que ainda estão pregando a palavra. Mas só que isso vai ter um custo no dia do juízo. Então, por favor, você que está aí do outro lado, invista na obra de Deus. Ajude os pregadores, os missionários. Né? Não fique com ódio, com raiva de nós, não. E nós estamos aqui para ajudar. Né? Nós estamos dando nossa cara a tapa aqui. Eu podia ser atacado, acredito aqui. Essa praça aqui é perigosa, mas o Senhor tem abençoado. Então, tá? Fique na paz de Cristo, você aí que está do outro lado aí. Tá certo? Deus quer te abençoar. Quer te libertar. Ó, compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, dê os likes, para ajudar a pregar o Evangelho. Isso aqui que você faz de transmitir e compartilhar, você está pregando a palavra de Deus. Reconheça isso, tá bom? Deus tem bênção para você, tá bom? Que Deus te abençoe, dê a paz no seu coração. Seja você uma pessoa abençoada. Eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pastor, bom dia. Bom dia, tudo bem?